Fala pessoal, professor Matheus aqui para mais uma aulinha de história para vocês, né? Hoje nós vamos estar falando aqui um pouco sobre a mudança política que aconteceu da Idade Média para a Idade Moderna, né? A gente vai conhecer aqui um pouco da centralização política do poder que vai acontecer na Idade Moderna, né? Pra gente entender aí essa mudança, como a gente já falou de várias mudanças que rolaram depois da crise do século XIV, quando acabou a Idade Média, nós vamos entender agora o novo modelo político da Idade Moderna, tá certo? Que a gente começou a estudar já algumas aulas atrás. Então, vamos lá entender um pouquinho dessa mudança aí, dessa centralização de poder na mão do rei. Mas, para nós entendermos a centralização de poder na mão do rei, nós temos que entender um pouquinho como era a situação, o poder dentro da Idade Média. Já falamos aqui, né, meus crianças? O poder na Idade Média, ele estava dividido na mão de vários nobres que faziam aquele juramento da suzerania e vassalagem, e cada nobre pegava um pedaço de terra, tá certo? Então, nós vamos ver que dentro da Idade Média, o poder político estava dividido na mão dos nobres, graças ao tratado, ao acordo, né, de suzerania e vassalagem. Então nós vamos ver que o nobre é também conhecido como senhor feudal. Senhor feudal é a autoridade máxima do feudo, tá? Ele que tá com poder administrativo, jurídico, militar, ele comanda tudo dentro do feudo dele, tá certo? Então cada nobre que recebe terra vai se transformar em um senhor feudal. Beleza? Isso a gente já tinha dito nas nossas aulas anteriores. Mas nós vamos ver que lá pro meio da Idade Média, mais ou menos ali no século XI, logo depois das Cruzadas, aconteceu lá o renascimento comercial urbano, aonde o comércio vai fazer surgir as cidades em uma nova classe social chamada de burguesia, que é uma classe social ligada aí diretamente com o comércio, tá certo? Com o dinheiro, tá? Que tá ligado, inclusive, com o surgimento lá do capitalismo que nós falamos nas aulas passadas. Então, depois das cruzadas, surge então a burguesia, né? A gente tem que lembrar que o surgimento da burguesia e inclusive lá a crise do século XIV são importantíssimas para a gente entender a mudança do poder político e a centralização do poder político na mão do rei. Antes era dividido, como a gente acabou de falar. Aí surge a burguesia, essa classe ligada ao comércio e ao dinheiro. E aí a crise do século XIV, a peste, a fome e a guerra vai ajudar a diminuir o poder dos senhores feudais, a diminuir o poder dessa nobreza. Por quê? Porque vai ter vários motivos, os servos morrendo, os nobres perdendo suas terras, tendo suas terras destruídas, precisando se reerguer. Tudo isso vai contribuir para que o rei saísse poderoso no final e concentrasse de volta todo o seu poder. Então nós temos que entender que as mudanças econômicas que aconteceram na Baixa Idade Média, né, o renascimento comercial urbano, trouxeram as mudanças políticas da Idade Moderna. Então é graças ao comércio, ao surgimento da burguesia, que nós vamos ver que o poder que estava dividido vai começar a se concentrar. Beleza, professor? Mas então, qual é a forma de governo que a gente vai ver surgir? Essa concentração tem algum nome? Tem. A gente vai dar uma olhada nessa concentração e na nova forma de governo que a gente vai conhecer agora. Beleza, então nós vamos falar aqui de como surgiu essa nova forma de governo. Primeiramente, a burguesia, né? Vamos lá. A burguesia, ela vai perceber uma coisa: o feudalismo, o sistema feudal prejudica os negócios dela. Por quê? Porque a Europa está toda dividida em vários feudos, certo? E toda vez que ela passava de um feudo para o outro, ela tinha que pagar um imposto diferente, ela tinha que mudar de moeda, trocar de moeda, converter, e muitas vezes os senhores feudais cobravam taxa só por você estar passando pelo feudo dele. Ou seja, a burguesia que lida com o comércio tem que ficar viajando para vender os produtos, tinha que ficar trocando de moeda, pagando imposto e ainda pagando taxa para passar de um lado de um feudo para o outro, sendo que às vezes nem era tão longe assim. E os feudos geralmente falavam a mesma língua, têm a mesma cultura, estão no mesmo lugar, mas mesmo assim ali tinha um senhor feudal que cobrava um imposto, no outro lado ali tinha um senhor feudal que cobrava outro imposto, e a burguesia cada vez mais está chateada com essa situação. Então nós vamos ver que para resolver essa situação, o burguês começa a imaginar, cara, imagina só se só tivesse um homem comandando. De vez de ter um monte de senhores feudais, imagina se tivesse só uma pessoa comandando. Eu teria que pagar apenas um imposto, eu teria que pagar, ter apenas uma moeda, tá? E eu não precisava ficar pagando taxa, já que este homem vai ser dono de todas as terras.
E aí, o que acontece? A burguesia começa a apoiar economicamente os reis, para que os reis pudessem tomar o poder para ele. Porque olha só, se o rei tomasse o poder e concentrasse todo esse poder que estava dividido nos senhores feudais, nada desses problemas aconteceriam. Eles poderiam passar de um feudo para o outro, já que não ia mais haver feudos, já que todo esse território ia ter só um dono só, um rei. Eles poderiam passar livremente ali de um lugar para o outro para vender as suas mercadorias. Outra coisa, não precisaria trocar moeda, já que todo esse território pertence a um homem só, o rei. E outra coisa, não seria cobrado para ele taxas. Ou se fosse cobrado, seria cobrado um imposto só, não vários impostos de vários reinos, vários feudos diferentes. Não seria cobrado apenas um imposto. Então a burguesia começa a achar um negócio bem atraente, ajudar e financiar o rei para que ele conseguisse pegar o poder. E o rei, ele também vai achar interessante pegar o poder de volta. E principalmente o rei, para conseguir fazer isso, ele vai precisar de dinheiro para manter um governo, para manter esse território. Então ele também vai se aproximar da burguesia. Nós vamos ver aí que no final da Idade Média, o rei e a burguesia começam a ter interesses parecidos. Um quer governar sozinho e o outro quer que acabe o sistema feudal. Então o rei se aproxima da burguesia e a burguesia se aproxima do rei. Então vai ter uma união entre monarquia, entre o rei e a burguesia, para que eles pudessem acabar com o sistema feudal e concentrar o poder na mão de uma pessoa só. E outra coisa, a nobreza nessa época está totalmente destruída e arrasada pelas guerras. Nós falamos lá da Guerra dos 100 Anos, a gente falou lá da fome, as cruzadas, tudo isso destruiu a nobreza europeia. Então, eles precisam de ajuda de alguém, eles vão precisar de ajuda do rei para poder se reconstruir. E vai unir tudo do útil ao agradável, né? A burguesia querendo destruir o sistema feudal, o rei querendo governar sozinho e a nobreza totalmente enfraquecida. Para piorar a situação, a fome e a guerra vai acabar expulsando os servos dos feudos. Os feudos vão ficar um lugar meio perigoso, as pessoas vão estar morrendo. E na tentativa de uma vida melhor, esses servos vão sair dos feudos e procurar trabalho, procurar emprego, procurar uma vida melhor lá nas grandes cidades, tá certo? O que acontece? Os senhores feudais, que antes tinham poder, comandavam todo o seu feudo, agora estão enfraquecidos, destruídos e inclusive estão sem servos, tá? Eles estão sem servos para trabalhar para eles, já que os servos foram embora para as grandes cidades. Então rola um enfraquecimento dos feudos. Com isso, o poder vai cair na mão de quem? Dos reis. Os reis, eles vão entrar no poder, vão começar a pegar todo o poder para ele. Claro que quando eles sobem no poder, eles vão criar ali algumas políticas econômicas, algumas regras econômicas que vai ser favorável à burguesia. Já que a burguesia está financiando ele, dando dinheiro para ele comandar, ele vai falar assim: então beleza, eu vou comandar, eu vou criar meu reino, em troca, sim, em troca eu vou te dar alguns benefícios. Como por exemplo, ele vai unificar a moeda, criando só uma moeda. Então o rei que era rei, por exemplo, da França, ele vai criar uma moeda que vai valer para todo o território francês. E a França está dividida em vários feudos. Agora não. Agora é um território só chamado de França, governado por o rei da França, que vai valer a mesma moeda. Outra coisa, lá na França, nesse território agora unificado, vai valer só um imposto. Você vai ter que pagar um imposto só. Não é que cada cidade que você vai ter um senhor feudal que vai te cobrar um imposto diferente. Não! Vai ser só um imposto. E para defender tudo isso, porque antigamente lá no sistema feudal, quem defendia eram os senhores feudais, que eram guerreiros, que eram nobres. O rei vai pegar o dinheiro da burguesia, que ele consegue pelos impostos, e vai construir exércitos, vai formar exércitos, exércitos nacionais, exércitos que obedeçam a ele, o rei, vai pagar esses soldados para que esses soldados protejam e obedeçam às ordens dele. Aqui, senhoras e senhores, está morreu completamente o feudalismo que nós falamos lá na Idade Média. Aqui está nascendo uma nova forma de governo, uma forma de governo onde o rei comanda todo um território grande e unificado, com exército, com moeda, com impostos. Nós estamos vendo ali a centralização de poder na mão do rei. Então o rei vai ter o domínio sobre a economia, sobre a política. Tá, e o clero? O clero teve um enfraquecimento com as reformas que a gente falou. O clero vai ser enfraquecido com a reforma protestante. E nós vamos ver que os reis vão aproveitar desse enfraquecimento para dominar o clero também. Ele vai submeter o clero ao Estado. Ou seja, agora o clero vai ter que jurar também obediência ao rei. Então, o rei que estava ali no meio, na época do sistema feudal, ele sobe no topo, comandando toda a sociedade. O clero, a nobreza, os servos, os burgueses, está comandando todo mundo.
Ele vai unificar e criar leis para todo o território. Então, se eu sou o rei da França, eu, rei, vou criar leis que todos os franceses vão ter que obedecer. Se eu sou rei de Portugal, eu vou criar leis que todos os portugueses vão obedecer. Então, ele vai aproveitar o seu poder para criar leis que deveriam ser obedecidas em todo o território nacional. E ele vai comandar toda a população que está dentro do reino. Ele comanda todo mundo. E assim nasceu a nova forma de política, a nova forma de governo que a gente vai conhecer e chamar de estados modernos. Estados demarcados com fronteiras, então vai ter limitação agora. Agora de um ponto A ao ponto B, a gente vai chamar de França, tá? Dentro da França, todos falam francês e todos obedecem o rei da França. Todos pagam impostos e todos usam a mesma moeda. E todo mundo ali vai ser defendido, esse território vai ser defendido pelo exército francês. Assim nasceu os estados modernos. Beleza?